Boa noite, está começando mais um Emancipa em Cena e o programa de hoje é especial. Há alguns dias atrás, no Acampamento Internacional das Juventudes em Luta, eu conversei via Skype com Edward Snowden. E junto comigo estava o jornalista Glenn Greenwald, que trouxe a público as revelações do Snowden, e o David Miranda, que coordenou no Brasil a campanha pelo asilo ao Snowden. Foi a primeira vez que o Snowden falou diretamente ao público brasileiro. My name is Edward Snowden. I go by Ed. Edward Joseph Snowden is the full name. Edward Snowden é um ex-analista da CIA e ex-contratado da NSA, a Agência Nacional de Segurança Norte-Americana. Em 2013, ele revelou um grandioso esquema de espionagem, um programa de monitoramento das comunicações de milhares de pessoas, cidadãos norte-americanos e até mesmo de presidentes da República de outros países. Snowden contatou Glenn Greenwald e Laura Poitras, jornalistas, para ajudá-lo a revelar ao mundo esta espionagem. Laura fez um documentário premiado com o Oscar sobre esse evento. Laura, at this stage I can offer nothing more than my word. I am a senior government employee in the intelligence community. I hope you understand that contacting you is extremely high risk. This will not be a waste of your time. Snowden sabia que a NSA interceptava milhares de comunicações privadas todos os dias. Inclusive a presidente do Brasil, Dilma Rousseff, diplomatas, assessores e até a Petrobras foram interceptadas por essa agência a serviço dos interesses do governo norte-americano. Billions of U.S. communications are being intercepted. In gathering evidence of wrongdoing, I focused on the wronging of the American people. But believe me when I say that the surveillance we live under is the highest privilege compared to how we treat the rest of the world. Snowden resolveu contar tudo, mesmo sabendo que a sua liberdade e até mesmo a sua vida poderiam estar em risco. Mas ele também sabia que estava lutando por uma causa justa, a democracia e a liberdade de comunicação. Many people I've talked to have mentioned that they're careful about what they type into search engines because they know that it's being recorded, and that limits the boundaries of their intellectual exploration. And I am more willing to risk imprisonment or any other negative outcome personally than I am willing to risk the curtailment of my intellectual freedom and that of those around me, whom I care for equally as I do for myself. And again, that's not to say that I'm self-sacrificing, because it gives me, I feel good in my human experience to know that I can contribute to the good of others. Depois das revelações de Snowden, o governo dos Estados Unidos iniciou uma ação penal contra ele por espionagem, anulou seu passaporte e o classificou como uma grave ameaça à segurança nacional. Se ele voltar aos Estados Unidos, pode até ser condenado à prisão perpétua. Edward Snowden está até hoje refugiado na Rússia e foi de lá que ele conversou via Skype comigo, com Glenn Greenwald e David Miranda. Vejam só. Momentos de tensão. Hello! Hello, Edward Snowden. Thank you. Thank you very much for being here with us. Welcome to Juntos, the International Campaign of Youths in Fight. First of all, Snowden, I would like to say that if I had won the 2014 election for president, you would be here now with us, because I would have granted you asylum. And you could be here in Brazil with us. Unfortunately, that's not what happened. You are in Russia, but we are very, very happy to be able to talk to you for a few minutes. All these people here, all these youth
is looking forward to hearing you. So thank you very much and welcome. It's my pleasure. Thank you very much. And if I could say, I would welcome the chance to see Brazil. Certainly. You would be very happy here. I'm going to ask you a question to start, okay? In your first contact, in your first personal contact with Glenn, you said that your only fear in that whole situation was that your revelations were received indifferently, because it would mean that you would have put your life at stake for nothing. So, how do you analyze the results? Was it worthwhile? Are you happy with the results that your revelations had for freedom of communication all around the world, despite of what happened to you personally? Thank you very much. It's a very good question. It's a very difficult question. I think the central issue is, where does change come from? In the United States, we've seen changes primarily coming from the courts, where they pressure Congress, they pressure the president, or change policies that were unlawful or violated people's rights. But what about programs and policies that violate the laws, not just inside the country, but around the world, in other countries? How do we fix that? How do things change there? I would say the challenge is only people can achieve this, ordinary people, right? When we see problems, failings in our democracy, when we see systems of oversight, of legal control, of checks and balances, or accountability beginning to fail, right? And then they fail comprehensively, the system won't fix itself. Government will not reform itself. Government must be reformed by something else. When you see corruption, you can't wait for someone else to fix it, because they won't, right? If we don't speak out and speak out loudly, if we don't stand up and shout, right, everyone will simply forget, things will get quiet, and people will move on. Now, this raises a sort of fear, that's the central fear that we're talking about, that's, well, who am I? I'm one person. It's me and my friends, the person standing to my right, the person standing to my left. What can we do? But I think when we look back at, are we really powerless? Or do we actually have influence? We'll see in every moment of history, every moment of progress, every moment of injustice, when we look back and reflect on how things got better, it wasn't because of some judge. It wasn't because of some politician by themselves, on their own. Parece estar sem Who drove them poder. to that decision? Ordinary people, people like you, people that are in the room right now. Citizens are the only thing, the only force that can actually create that more perfect union of democracy, right? When we look at governments, the idea that matters here is, where does democracy come from? It's not a gift. It's something that you win. It's something that you fight for every morning when you wake up. Every morning when you see the state of the world, you have one job, one duty as a citizen. There's a quote that I think summarizes this quite simply by a woman named Margaret Mead. She said, "Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Nunca Indeed, duvide que it's the only thing that ever has." Do you want to continue, Snowden? Or can I ask you another question? Please, ask another question. Okay. So I think that everybody here is willing to know what are you planning to do in the future, because we know that your situation in Russia, but you were probably going to stay there for a while. But what are you planning to do to keep on
your fight for the freedom and for democracy. We want to help you, so we want to know what can we do to help you to continue the struggle. The first step is to care, not about me, but about you, about the future, about things that happen. Don't look at injustice and become okay with it. See it as something that burns you, burns your eyes, burns your soul, burns your heart. Fight it every day, every moment when you wake up. The idea is, look, Brazil has a lot of trouble right now. You guys know this better than anybody else. Don't look to heroes. Don't look to big figures. Don't look for someone else to solve the problems, because the only person who can fix this is you. So if you ask me, how can you help me? The real answer is, how can we help everyone? How can we make things better? I have one simple rule. When you see a villain, call them a villain. When you see a criminal, when you see someone who's corrupt, call them by that name. Okay, Glenn, David, do you want to ask something? Have you following up what's happening here in Brazil? Have you seen the impeach and everything? I have. Yeah. And could you give us some glimpse what you think the directions of the country is going now, and what we can do as a movement? As you're probably going to see, we're going to show with the camera, there's probably 1,400 kids here who came from around the country, and they are the hope of this place. And they wanted to change what's happening in politics. And maybe you, a guy who's a hero for all of us here, could give us like a little bit of glimpse of strength for the next year. You know, when I look at the news, when I look at what's happening in Brazil right now, I think back to what I have learned when I worked in government in the United States. I believed that everything the government said was true, was for a good reason. I believed that the people who comprised the government were the best and the brightest that we had in our country, but it wasn't true. The thing that we have to remember is that all governments, even the best governments, all officials, even the best officials, if they believe they have a good reason to do it, if they believe that it's important for themselves or for their party, they will say things that are not true. They will lie, they will cheat, and they will steal. I saw these things happen for a very long time, and I did nothing about it. I was afraid, like everyone else, of what would happen to me, what it would mean for me if I said something. There would be some retaliation, there would be some punishment, there would be some consequence. But the thing that brought me forward, the thing that made me think that even if there was some cost, it was worth saying something, it was worth exposing these crimes, was the idea that if I did nothing, and if everyone else who sat in my chair and saw something wrong did nothing, things would never get any better, they would only get worse. So I would say when you look at the news, everything that's happening, all these allegations that are coming out about criminality, about corruption, you'll also hear denials. People who say, oh, it's not true, it's not possible. Maybe it's true, maybe it's not. The only way to know for sure is to demand a real investigation, a fair investigation, to look not to words, but to look to evidence, and to always, always, always demand the truth. You can build a better world, but if you're going to do it, you have to start now. The moments where things are the worst are opportunities. This is the moment for change. This is the opportunity for you and your generation
to make a difference by saying, this is not a country that can be bought and sold. This is not a government that can be traded away. This is our country. This is our home. This is our future. And this is a family that we will build and make great together. Thank you. Thank you very much, Edward Snowden. That's what we have been trying to do here in Brazil. And Juntos, this enormous group of young people are trying to make the change now. And we want to thank you 1,000 times for putting your life at the stake, for putting your freedom in risk to help in this struggle for freedom and for democracy. Thank you very much. And you are wonderful. You are Don't be wonderful. afraid, be ready. Be brave and fight. Good luck. Uau! Essa foi fantástica, né? Essa foi a primeira vez que o Ed entrou ao vivo aqui no nosso país e para a juventude que se levantou, que se movimentou pelo país inteiro quando viu o que estava acontecendo. A demonstração dele chegar e vir entrar online como com a gente aqui é o respeito que ele tem pelo trabalho que a gente vem fazendo, pelo trabalho que a gente fez e pelo trabalho que a gente vai continuar fazendo. Bom, agora a gente vai continuar um papo mais descontraído, claro, né? Porque com o Snowden é mais tenso. Mas agora a gente pode relaxar e bater um papo aqui com o David e o Glenn. Não, então, eu lembro muito bem na 2013, quando eu comecei a trabalhar com essa reportagem do Snowden, e naquela época foi uma polêmica muito grande. E meu governo, do governo dos Estados Unidos, estava ameaçando todo mundo, todo o país, todo o governo para manter distância do Snowden, do EU, do nosso trabalho. E provavelmente vocês lembram, tal louco os Estados Unidos estava naquela época, eles tentou uma vez forçar o avião carregando o presidente da Bolívia na 2013, porque eles acharam que talvez Snowden foi dentro desse avião, um comportamento muito extremo. Eles estão fazendo muita coisa assim, então todos os políticos, todos os governos no mundo estão com muito medo para ficar perto da gente, para apoiar a gente. Eu lembro, na outubro de 2013, no começo de 2014, eu recebi um e-mail. E esse e-mail disse, olha, tem essa candidata presidencial que quer encontrar com você e quer discutir a possibilidade para oferecer asilo para Snowden. E eu lembro, eu tive muito surpresa que teve um candidato que quis fazer isso, e depois eu aprendi que essa candidata, o nome dela foi Luciana Genro, e eu encontrei com ela e eu disse, olha, você é um pouco louca, porque nenhum candidato quer ficar perto de mim, quer ficar apoiar o Snowden, o que você está pensando? E ele disse para mim, olha, eu não sou um política assim, eu não faço coisas por causa do medo, porque outras pessoas vão reagir com raiva. Eu sou um política que quer usar minha paixão política. Eu quero fazer coisas que eu acho que é certo, independente do resultado. E eu lembro, naquele dia, eu voltei para casa e eu disse para David, olha, esse partido é o partido que merece muito apoio. Esse partido você deve trabalhar com eles. E acho que isso foi a primeira vez que pensamos sobre isso. Outra coisa que quero falar muito rápido sobre Snowden, porque acho que é muito relevante para tudo que estamos discutindo. A primeira vez quando eu conversei com Snowden foi pela internet.
E ele está com muito medo, ele não quis ser detectado, então ele não quis falar nada sobre ele. Ele está só falando, eu tenho muitos documentos que eu quero te dar, eu quero que você viaje para Hong Kong. Então eu não sabia nada sobre Snowden. Antes eu viajei para Hong Kong para encontrar ele. Não sabia o nome dele, não sabia o trabalho dele, não sabia a idade dele. E quando eu cheguei no Hong Kong e encontrei Snowden pela primeira vez, foi o momento mais surpresa na minha vida, porque estava esperando o tempo todo um homem 60 anos, 70 anos, porque ele foi muito sofisticado, ele estava pronto para ir para a prisão o resto da vida dele. Ele teve acesso para documentos muito sensíveis, então eu estava presumindo que ele foi muito velho. E quando eu encontrei Snowden, naquela época ele tinha 29 anos, mas ele parece muito mais jovem, ele parece como um moleque no shopping. Não foi o que eu estava esperando. E depois eu consegui conhecer ele, que eu percebi, e que ele é não só jovem, mas alguém que foi criado na pobreza, ele não completou o segundo grau, ele desistiu. O pai dele trabalhava para o governo, foi pobre, não conseguiu viajar, não conseguiu ter posição, não tinha poder, não tinha nada. Ele foi uma pessoa mais ordinária que você pode imaginar. E isso foi a coisa mais incrível para mim, que alguém assim, 29 anos, sem poder, sem posição, sem família com conexões, sem dinheiro, ele sozinho pode mudar o mundo, só com coragem, só com paixão política. E naquele momento eu percebi que se você quiser mudar o mundo, você não pode trabalhar dentro dos partidos que estão com poder. Você não pode trabalhar dentro das instituições que estão controlando tudo, porque eles nunca querem mudar nada. Precisa trabalhar só com as facções, só com os partidos que não têm compromissos, que não está com corrupção, que não estão dentro do sistema do poder. E por causa disso, David e eu sabemos naquela época que PSOL foi o partido com que ele pôde fazer isso, trabalhando com todos vocês, e por causa disso estamos muito animados para estar aqui hoje. Nós também, muito animados. Glenn, um dos momentos mais especiais da minha campanha, da campanha de 2014, foi justamente aquele nosso encontro, que tu me presenteaste com esse livro, que é fantástico, quem ainda não leu. Leiam esse livro do Glenn, Sem Lugar para Se Esconder. É toda a história de como ele conheceu o Snowden, da ida dele a Hong Kong, de todo o vazamento, enfim. A história completa contada por um jornalista de alto gabarito como é o Glenn. E aqui tu diz, Glenn, numa passagem que me chamou a atenção, tu constata que essa habilidade de interceptar comunicações, ela confere um grande poder, né, para quem faz esse monitoramento. E tu diz assim, que a menos que este poder seja contido por uma rígida supervisão e prestação de contas, certamente haverá abuso. E a minha pergunta para ti é a seguinte: tu achas que é possível fazer essa supervisão, essa contenção, essa prestação de contas? De que forma é possível se fazer isso para, ao mesmo tempo, se manter a liberdade e não se proporcionar ao Estado essa vigilância total sobre o cidadão, como a gente viu a partir do vazamento do Snowden? Eu acho que democracia e liberdade são impossíveis sem privacidade. Privacidade é um direito principal e chave para tudo. Porque se você pensa sobre isso, é impossível para experimentar, para explorar sua vida, para crescer como uma pessoa, se você não tem espaço onde você pode ir para decidir, para pensar, para experimentar, sem sendo monitorado, sem sendo julgado,
sem sendo espionado o tempo todo. E o documento que me deu a surpresa maior, esse documento que ele me deu, foi documentos falando como o NSA e o CIA e o governo dos Estados Unidos, o objetivo deles é não para coletar dados sobre terroristas ou criminosos, mas para coletar a internet todo, para coletar e para ter a habilidade para procurar e para usar isso. E isso é uma ameaça enorme para todo. Vocês não podem organizar, vocês não podem ser um individual livre se você não tem essa capacidade para comunicar sem o governo monitorando tudo. Então, o objetivo desse vazamento e nossa reportagem foi para informar o público como a privacidade deles está sendo atacado, para saber como defender, para usar criptografia, para dar pressão para as empresas, Facebook, Google e Yahoo, que precisa proteger sua privacidade ou não vai usar seu produto. E por causa disso, acho que o mundo totalmente mudou depois desse vazamento, onde agora é muito mais difícil para os Estados Unidos e os aliados para espionar do internet. E por causa disso, acho que a liberdade e os direitos individuais são muito mais fortes e muito mais altos por causa do comportamento do Snowden. Infelizmente, nosso tempo terminou. Eu queria agradecer muito ao David, ao Glenn, por estarem aqui, por terem nos dado essa oportunidade fantástica de conversar com o Snowden. Muito obrigada e contem sempre com a gente para continuar essa luta. Obrigado a todos.